Agora, o que eu posso dizer é 50-50, mas tradicionalmente as pesquisas subestimam um pouco o Trump. E há várias teorias sobre isso. Uma delas é que o eleitor de Trump tem uma maior desconfiança em relação a instituições. Então, por exemplo, vemos que o eleitor republicano tende a ser mais desconfiado em relação à grande mídia. Mas alguns eleitores de Trump podem enxergar o cara que vai de casa em casa para fazer entrevistas como meio que alguém que está se metendo na vida dele, que simplesmente vai ignorar o cara, não vai abrir a porta, enquanto o democrata está mais disposto a dialogar com um cara que não conhece, que vem lá de alguma instituição de elite que pode ser vista como mais progressista, mais de esquerda, etc. Então pode ter uma sobre-representação daqueles que respondem às perguntas dos pesquisadores. Como as pessoas também não atendem mais ligação de número desconhecido, eu não atendo meu telefone há muitos anos, não atendo ligações sem que seja de uma pessoa conhecida. Então é mais difícil também você conseguir falar com alguém. Então isso é a segunda vantagem que o Trump tem. E a terceira é o seguinte: existe um paradoxo na economia americana atualmente, que é a economia vai super bem. O mercado de trabalho está ótimo. Onde eu moro, por exemplo, em cada esquina tem nos restaurantes placas dizendo procura-se tudo, assim, todas as posições, assim, cozinheiro, assim, garçom, não sei o quê, gestor, em todos os lugares. Por isso, quase não há desemprego, os salários são altíssimos, que, aliás, também, para mim, foi um choque, porque a gente chegou lá e a creche estava fechada durante o verão, porque eu quis chegar antes do semestre começar para estar pronto para, né, preparado para matricular a criança. Não chegar no porque tinha que mobiliar a casa, etc. Uma babá em Boston cobra em torno de 26 a 27 dólares por hora. É bem caro. Se você converte isso para real, ela não fala inglês. É bem mais caro, inclusive, que muito emprego paga lá, né? Então é complicado. Não paga, não fala uma palavra de inglês, né? Ou seja, você conseguir contratar uma babá que fala inglês é impossível. Assim. Se você Realmente falam que é espanhol? Latino, né? Espanhol, português, mas assim, se comunica o básico. E aí, geralmente, as pessoas contratam babás que falam idiomas que você se conhece. Claro. Então, nós procuramos, né, babás que falam assim, e tem muitas babás brasileiras. Se você calcula, se você ganha 27 dólares por hora, você trabalhando todos os dias e um pouquinho no final de semana, você ganha 6 a 7 mil dólares por mês. Eu fiz uma conta, a gente foi para Chicago e a gente foi naquele Five Guys, né, na hamburgueria, e aí tinha uma placa, estavam contratando um cara para ser chapeiro. Sim. E aí falava o salário por hora, podia comer quantos lanches quiser, né? Eu tirei uma foto daquilo para mandar pro meu irmão. Eu não lembro o pagamento agora, era algo como 20 dólares a hora. Sim. Eu fiz uma conta com ele de 6 horas de trabalho, tantos dias na semana, convertendo para real, na época dava uns 15 mil reais. Sim. Lógico que o custo de vida também vai ser mais alto, claro. Mas eu falei, cara, dá para poupar esse dinheiro, né? E fazer outras coisas depois. Isso. Então, assim, Cambridge junto com a cidade onde fica a Universidade de Harvard, onde eu moro, é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Sim. Então, em outras regiões, até do estado de Massachusetts, os salários são mais baixos, mas a economia vai muito bem. Isso, em parte, explica porque tem milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, não só da América Latina, que arriscam suas vidas todos os dias para entrar nos Estados Unidos. Ilegalmente, não importa, porque a economia está bombando. Mas essa não seria uma vantagem da Isso, Câmara? Só que, exato. Então tem essa terceira questão. Só que, por uma série de motivos, a inflação também está ainda elevada. Então, os especialistas o tempo inteiro debatem o que vale mais, pleno emprego e crescimento elevado ou inflação. E se você pergunta os americanos,
a economia está indo bem, você está bem, parece que a inflação pesa mais. Então a pessoa está bem, a pessoa ganha mais, ela acha que é porque ela está fazendo um ótimo trabalho. A inflação aumentou, é culpa do governo. Tudo bem, assim, o governo deve ser responsabilizado e, de fato, havia economistas que disseram, quando o Biden aumentou o gasto público, que aquilo poderia causar pressões inflacionárias. Então, isso ainda fazendo parte dessa onda pós-pandemia. E isso é um dos motivos pelos quais o Biden tem sido relutante de fechar basicamente as fronteiras, como ele fez agora, muito antes da eleição, porque se você fechar a fronteira, os salários vão aumentar ainda mais, porque tem uma maior demanda por mão de obra. Por isso que essa retórica do Trump de deportar os migrantes, etc., dificilmente será factível, porque o setor privado não quer abrir mão desses caras. O migrante que está nos Estados Unidos ilegalmente é um cara que rala, que trabalha às vezes para grandes restaurantes, e muitos restaurantes usam um truque, eles contratam uma empresa de prestação de serviço, e essa empresa contrata um monte de gente que não tem documentação própria para que o restaurante não possa se blindar. Possa se blindar disso. Mas meio que todo mundo sabe que, assim, também ninguém pergunta, me mostra aí a sua documentação. Então, a economia vai bem, mas a inflação, essas coisas são caras, serviços são muito caros, isso para mim foi muito interessante. Nos Estados Unidos, serviços são muito caros e produtos são muito baratos. Aqui é o inverso. Então, o que nas primeiras semanas, com o salário da minha babá, ela podia, depois de trabalhar uma semana, comprar o iPhone 16. Com o salário de uma semana. Imagina aqui no Brasil. Por quê? Porque o iPhone é barato. É barato. Todo mundo... Eu com o meu iPhone aqui, assim, todo mundo tinha, né? Então, carro, tudo barato. Por quê? Porque não é importado com uma tarifa altíssima como aqui no Brasil. E também eu me dei conta da loucura aqui no Brasil, por quê? Porque os ricos brasileiros compram seus computadores nos Estados Unidos. Sim. O pobre tem que comprar aqui e paga o dobro do que o rico. Porque o rico vai para a Flórida, vai lá comprar as coisas. Então, assim, dos meus colegas, ninguém comprou o computador no Brasil. Então, uma punição da população mais pobre que não tem dinheiro para viajar para fora. Enquanto nos Estados Unidos, os mais pobres têm... Por isso a produtividade per capita nos Estados Unidos é também mais alta, porque o cara pobre consegue comprar um iPhone, ele é mais produtivo com isso. E consegue, vamos dizer, montar uma... Porque ele tem Então isso também explica por que há uma demanda tão alta por automatização, inteligência artificial, porque como os salários são muito altos, você... poupar, gastar menos em serviço, você consegue oferecer um produto mais barato, né? Então, você, por exemplo, pede uma pizza para ser entregue na sua casa, a pizza vale menos você paga menos pela pizza pelo ato de alguém levar a pizza até a sua casa. Né? E aqui o inverso, né? O produto é super caro, mas você pode ter um monte de gente que trabalha para você a um custo relativamente baixo. Então, tudo isso para dizer, meus amigos trumpistas dizem que a economia está péssima. Não é. Mas também não é verdade, como diz a Kamala Harris, que tudo está bem. Assim, não está realmente... E a inflação dói no bolso, pesa no bolso das pessoas. Isso tem sido um erro isso tem sido uma das principais vulnerabilidades do Biden. Se você olha a percepção pública que o eleitor americano tem sobre a economia, ela não é suficientemente boa para garantir que efetivamente é uma reeleição, porque ela é incumbente, ela faz parte do governo atual. E ciente disso, duas palavras-chave da Kamala. Liberdade, que é interessante, é uma tentativa de se afastar dessa imagem dos democratas como alguém que regula a economia, tira a liberdade das pessoas. Então ela diz, não, liberdades na questão do aborto, por exemplo, liberdade para as mulheres decidirem. Mas o outro é change, mudança. Sendo que ela é a manutenção do que está acontecendo. Né? Então, assim, às vezes funciona, pode até funcionar, mas os vídeos dela são, vamos acreditar na mudança, não sei o quê. Meio que dizendo, nós pensamos, tentando vender essa mensagem. A gente olha para frente enquanto o Trump quer voltar
para algum passado. Então, ela está numa situação difícil. Quero dizer, o natural seria ela perder, me parece, em parte porque no mundo inteiro os governos estão perdendo as eleições. É muito difícil ser reeleito atualmente. A não ser que você tenha um lado meio autoritário, de se controla a imprensa. Mas se você olha as grandes eleições recentes, França, Reino Unido, Brasil, Argentina, até na Índia, onde o governo buscou assim meio que mudar as regras eleitorais um pouco, levou uma tungada. África do Sul. Então, a expectativa é que a maioria dos governos não consegue se reeleger. Porque a situação econômica, apesar da economia mundial estar relativamente resiliente, existe, o que também não é muito bem compreendido ainda, um descontentamento muito rápido. Os ingleses acabam de eleger um novo governo. Já querem tirar. Né? Então, por que isso está acontecendo? A gente estava em Londres quando era uma primeira-ministra que ela assumiu depois do Boris Johnson. Ela também ficou pouquíssimo tempo no cargo. Sim. Sim, não, ela durou menos que eles compararam o tempo dela no poder como uma alface. E eles tinham que o alface durou mais do que ela. Sacanagem. Exatamente. Então, assim, presidente 50-50 com talvez uma minúscula vantagem para o Trump. Quais são os 3 motivos, então? Essa questão da percepção da inflação, que prejudica muito a economia. Inflação, ao fato dele não ter que vencer o voto popular. Ok. A questão de que há uma tendência global de não reeleger quem está no poder. Isso certamente eu acho que é importante. E também acho que o Trump é um pouco mais resiliente a possíveis escândalos que possam surgir entre agora e as eleições, porque é uma figura... que em função ele já do seu o escândalo, eu acho, né? Em função do seu passado, assim, o que pode ser revelado sobre Trump que não seja comparável com coisas que já aconteceram? Ou seja, ele produz uma em contrapartida, a Kamala tem várias coisas contraditórias, um passado meio obscuro, não é? Na verdade, é assim, eu acho que uma candidatura não histórica, não excepcionalmente boa, também não é uma candidata ruim. Mas eu digo que muitos dos seguidores de Trump demonstram um grau de lealdade que faz com que amanhã vai surgir uma notícia dele ter, sei lá, cometido um fraude. Jamais eles vão dizer, eu não vou me afastar. Tanto faz. É incancelável, né? Nesse sentido, é um pouco isso. Agora, ele também é pouco disciplinado, então as palestras, eu acompanho comícios, meio que não tem uma clara estrutura, ele vai de um tema, vai para outro, então não sei que você realmente quer estar lá. Eu vi isso de perto, tem gente saindo no meio do evento, porque ele vai para uma direção, ou seja, realmente nem ele sabe direito para onde vai, assim, meio que se deixa levar também. Às vezes uma pessoa grita, isso, ele fala, é verdade, aí fala um pouco sobre isso. Entendi. Então, assim, ele não ele é muito intuitivo, mas isso a gente viu no debate contra a Kamala Harris, ele deixou... Ela propositalmente o provocou em vários momentos, falando, ninguém vai para teus comícios, as pessoas saem antes. Aí ele ficou enfurecido e perdeu a linha, falou que os imigrantes comem os cachorros e os... Imigrantes haitianos, né? Haitianos. E com isso ele pode... afastar o eleitor centrista, porque, de novo, quem decide essa eleição são pessoas que ainda estão na dúvida sobre quem vai votar ou preferem um lado, mas estão na dúvida se vão votar. Então, é a pessoa que, a princípio, é centrista mais ou menos, meio que moderada. E aí veio o Trump. Então, precisa... eu acho que ela é muito mais disciplinada, o que também gera, às vezes, uma impressão de que a gente não sabe exatamente quem é, porque jamais fala sem teleprompter, né? Assim, tá super preparado, sempre fala exatamente o que se preparou. Enquanto o Trump, todo mundo sabe quem é, né? Não esconde absolutamente nada.